Oi, hoje nós vamos falar sobre a medida provisória 966, que ela restringiu a responsabilidade dos agentes públicos tão somente nos casos de dolo ou erro grosseiro nos casos de enfrentamento ao Covid-19. Essa medida provisória ela gerou várias polêmicas, tanto que foram impetradas várias ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu, em sede de medida cautelar, sobre o questionamento dessas ADINs. Então, deu-se uma interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º da medida provisória e o artigo 1º, parágrafo 1º, para entender o que significaria erro grosseiro. Antes, é importante fazer um contexto aqui. É importante contextualizar o que se entende por interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição é uma técnica de decisão pela qual se excluem determinados sentidos da norma, determinadas interpretações, as quais são incompatíveis com a Constituição Federal, prevalecendo tão somente aquela interpretação que seja compatível com a Constituição. Então, feitas essas considerações, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para ficar mais claro o entendimento. O ministro Luiz Roberto Barroso ele levou em consideração que a Organização Mundial de Saúde classificou que, em 11 de março de 2020, a Covid-19 se espalhou pelo mundo. Então, feitas essas considerações, ele entendeu que a Covid-19, em relação a essa medida provisória e em relação ao ordenamento jurídico em geral, deve haver uma interpretação, deve haver uma interpretação de acordo com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de incertezas. Então, diante disso, o ministro entendeu que existem 4 dimensões que devem ser tomadas aqui. A primeira dimensão é a dimensão sanitária e da saúde pública. Nós temos que considerar que há várias pessoas que contraíram esse vírus e que não há uma vacina, nem um medicamento existente para combatê-lo. E isso está causando uma crise humanitária muito grave. Muito grave. Aí vamos para a dimensão econômica. A dimensão econômica, o ministro entendeu, e realmente é verdade, que o mundo está sofrendo uma recessão, uma grande recessão econômica. Entendeu-se também pela dimensão social, no sentido de que dimensão social no sentido de que inúmeras empresas quebraram, inúmeras pessoas ficaram desempregadas. Isso faz com que aqui no Brasil várias pessoas estejam sobrevivendo com o auxílio emergencial. E ainda há uma dimensão fiscal, que é um aumento de gastos públicos de todos os entes da federação, por conta das medidas a serem tomadas para o enfrentamento da Covid-19. Então, assim sendo, o ministro Luiz Roberto Barroso expressamente falou em seu voto que há uma tensão, uma colisão forte entre o isolamento social e a crise econômica. Por um lado, é necessário o isolamento social como forma de prevenir que as pessoas sejam afetadas por esse vírus.
Mas, por outro lado, a crise econômica ela é muito grave, deve ser vislumbrada também essa situação de crise econômica, em virtude dos inúmeros desempregos, das inúmeras pessoas que estão passando necessidades financeiras, as empresas que quebraram. Então deve haver isso deve ser visto, deve ser levado em consideração para se interpretar a constitucionalidade ou não dessa medida provisória 966, assim como as demais leis ou normas que disponham sobre a Covid-19. Deve ser visto, deve ser feita uma outra interpretação do ordenamento jurídico. Então, nesse sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que há uma incerteza em relação ao enfrentamento, como fazer um enfrentamento da Covid-19, porque não há vacina, nem medicamento comprovadamente com eficácia comprovada. Diante disso, há uma necessidade de fazer uma interpretação conforme a Constituição para entender que o artigo 2º, quando fala expressamente em erro grosseiro, ele deve proteger o agente público de boa-fé, aquele agente público, aquele gestor público que está agindo de boa-fé, com intenção de solucionar o problema, de ajudar as pessoas, de fazer o papel dele de servidor público, de agente público. Esse agente de boa-fé, diante dessas incertezas que a Covid-19 está trazendo, com a falta de medicamento com eficácia comprovada, então o erro grosseiro ele deve ser interpretado como aquele atuar do agente público que não observa os parâmetros técnicos e científicos, tais quais aqueles realizados por critérios técnicos e científicos elaborados por organizações e entidades nacionais ou internacionais relacionadas à saúde pública. E também, em segundo lugar, entende-se também como erro grosseiro aquele atuar do agente que não respeitar os princípios da prevenção e da precaução. Entende-se como princípio da precaução aquele princípio que é muito aplicado no direito ambiental quando não se tem certeza sobre determinada substância, determinado produto, determinado medicamento. Quando não há uma certeza comprovada, nós estamos diante do princípio da precaução. Nós aplicamos o princípio da precaução e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assim agido. Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso cita vários precedentes em matéria de saúde pública, aplicando os princípios da prevenção, da precaução e também os critérios técnicos e científicos como justificadores da atuação dos agentes públicos. E também foi conferida a interpretação conforme a Constituição do parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, da medida provisória 966, que ela fala expressamente da responsabilização pela opinião técnica do agente público. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu também da mesma forma que a opinião técnica, a opinião do agente público deve estar baseada em estandartes, em padrões técnicos e científicos, tais quais aqueles elaborados por organizações e entidades de saúde pública, nacionais ou internacionais, e também obedecidos os princípios da prevenção e da precaução. Feitas essas considerações,
foi dada a interpretação conforme a Constituição para interpretar que erro grosseiro é aquele atuar do agente público que não respeita os critérios técnicos e científicos e não atua de modo complacente com os princípios da prevenção e da precaução. E a responsabilidade do agente público parecerista, quando ele emite um parecer de opinião técnica, ele não obedece aos parâmetros técnicos e científicos realizados por organizações e entidades nacionais ou internacionais de saúde pública. E também não há obediência aos princípios da prevenção e da precaução. Então, feitas essas considerações, depois nós falaremos sobre outros temas. Fiquemos por aqui. Um beijo grande.